Enche tua joia, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
amanhecer, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Parar, Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, eu vou te honrar. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus, amém? E essa semana nós estamos de comemoração, onde hoje estamos completando 3 anos da nossa igreja. E aqui conosco essa noite nós estamos com uma convidada super especial, a pastora Érica de Atibaia. Boa noite, pastora. Boa noite, Rose. Que prazer estar aqui com vocês. É uma honra poder servi-los e eu creio que vai ser edificante para muitos. Amém. Nós que agradecemos pela oportunidade de a senhora estar aqui conosco. Amém. O prazer é meu. Amém. Bom, então que nesse momento, você que está conectado conosco, peço que você feche os seus olhos, que você coloque a mão no teu coração, que eu quero orar com você. Amém?
Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos por mais esse conexão. Senhor Deus, é dia de celebrar, de se alegrar ao Senhor, Deus, porque o Senhor Deus nos deu o privilégio, a oportunidade de estar completando mais um ano da nossa igreja. Senhor Deus, e que nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, Deus, e nós te agradecemos por essa conexão, por estarmos aqui, Deus, mais uma noite na tua presença. Deus, eu apresento diante do Senhor, Pai, cada vida que está nos assistindo, Deus, que possa se conectar com tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, que o Senhor Deus possa trabalhar em cada coração essa noite, de uma forma, Deus, especial, em nome de Jesus. Senhor Deus, que não sejamos nós, ó Pai, mas sim o Teu Espírito esteja nos guiando, nos direcionando, trabalhando, Deus, em cada coração, que nós possamos, ó Deus, estar conectados com o Senhor, em nome de Jesus. É que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Bom, então nós estamos aqui com essa convidada super especial, onde vai trabalhar algo onde Deus trabalhou muito ao coração dela, todos esses anos, né, pastora? E eu começo falando algo para você. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, onde muitas dificuldades surgem ali no nosso dia a dia, muitas adversidades, e por muitas das vezes nós queremos desistir. Vem o desânimo, e nós por muitas das vezes não sabemos como lidar com tais situações. Mas aí, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante das situações adversas, a palavra de Deus, ela vem e ela nos encoraja. A palavra do Senhor, ela vem e nos ensina que Ele está conosco todos os dias. E que essa noite, essa palavra, ela possa falar ao teu coração. Assim como está na palavra de Deus, que você possa ser forte e corajoso. E não teria outro tema para que nós possamos trabalhar sem falar de Josué, um homem escolhido para entrar na terra prometida. Então a pastora essa noite irá compartilhar aquilo que Deus ele fez na vida dela e continua fazendo. E esse texto de Josué é um texto que falou muito com a senhora, né, pastora? Sim, é um texto que, assim como a Rose disse, nos traz força, coragem, ânimo. E nós que estamos na caminhada com Jesus não podemos perder a esperança, perder o ânimo, porque nós sabemos que Deus está conosco o tempo todo. Então nós precisamos confiar nele. E nós, né, ao decorrer aqui da entrevista, nós vamos elaborar muitas coisas, nós vamos mostrar que Deus está no controle de tudo, que Deus pode todas as coisas sobre as nossas vidas. Então eu quero te dizer, por que desanimar? Por que não confiar em Deus? Amém? Amém. Então que você possa estar conectados nesse momento, que você não se distraia de nenhuma forma, porque essa noite Deus ele tem muito para falar ao teu coração. Pastor, e qual o versículo chave desse texto de Josué? Capítulo 1, né? Creio que todo cristão conhece esse texto e com certeza ele traz força para muitos, traz coragem para muitos. E eu quero começar lendo o texto, né? Quando Deus fala para Josué para ele se animar. E hoje Deus está falando isso para mim, falando para você. Deus tem falado para mim isso há anos. Nunca desistir. Amém? Então capítulo 1, do verso 1 diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aí no verso 6, que é o verso chave, né? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei
que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu começo dizendo que muitas vezes nós vamos ter motivos para desistir. Muitas vezes nós vamos ter motivos para desacreditar. E temos que tomar muito cuidado com as vozes. As vozes, às vezes, elas vêm para te desanimar, dizer que você não vai conseguir, dizer que você vai fracassar, que você não vai além daquilo que Deus falou para você, porque são as vozes malignas, as vozes que ficam ecoando no mundo espiritual. E quando Deus fala isso para Josué, Josué era muito menino ainda, Josué era muito jovem. E um jovem hoje, trazendo para nós hoje, ele não quer compromisso. Muitos jovens não querem compromisso, muitos jovens acham que o fardo é pesado, que ele não vai dar conta, ele tem medo, ele é tomado pelo medo. E Josué passou por essa mesma situação, mas Deus estava ali com ele, controlando as emoções dele, mostrando que ele era capaz, esforçando, falando para ele não desanimar. Então hoje, queridos, eu estou dizendo para você, assim como eu ouvi a voz do Senhor, não desanime. Você vai ter lutas, vai ter adversidades, levantes gigantes, mas não desanima. E essa palavra, ela é uma palavra-chave para todo cristão. Todo projeto que você entrar, se foi da vontade de Deus, se foi Deus que te falou, você vai conseguir. Você primeiramente tem que conhecer a sua identidade, saber quem você é. E aí você vai entender que Deus é contigo e você vai sentir a presença dele. Eu sempre fui uma pessoa muito forte, eu me encaixo aqui, eu me coloco nesse texto porque eu nunca fui de desistir. Eu estava até comentando com a Rose que muitas pessoas chegavam até mim e falavam, por que tanta alegria? Diante de tanta situação, diante de tantas lutas que você já viveu, por que tanta alegria? E eu falei para essa pessoa e falo para muitos, a minha alegria vem de Deus. Então eu não posso olhar para as dificuldades, para as lutas e falar, onde está o Deus que eu sirvo? E quando nós olhamos para isso, nós declaramos que Deus não está no controle, que Deus não está conosco, que Deus está distante e Ele nunca esteve distante, assim como Ele nunca esteve distante de Josué. Por isso que Ele diz para Josué, anima-te, esforça-te, tenha bom ânimo, eu estarei com você onde você for e Deus está conosco onde nós passarmos. Amém, Ele está comigo, está com você. E muitas das vezes, assim como a pastora disse, diante das dificuldades, das situações que vão surgindo ali no decorrer da nossa caminhada, nós simplesmente desistimos, porque escutamos outras vozes e não estamos atentos à voz de Deus. Josué foi um escolhido por Deus. Josué, ele estava todo o tempo ali ouvindo a voz do Senhor. Ele estava todo o tempo buscando e ouvindo. Deus, ele falava com Josué. Só que muitas das vezes Deus, ele fala conosco e nós, muitas das vezes, a fraqueza, o medo, deixa com que a gente não consiga ver aquilo que Deus ele tem. E Deus ele tem uma promessa sobre a tua vida. Deus ele quer falar para você hoje, para que você não venha desanimar, mas para que você venha continuar, que você venha avançar, que você não venha olhar para as dificuldades, mas que você possa ser forte, que você possa ser corajoso. Muitas pessoas têm desistido dos seus sonhos. Muitas das vezes Deus tem colocado uma promessa no teu coração e você simplesmente desiste por conta das situações difíceis. Josué, ele tinha uma promessa e ele permaneceu. Permaneceu diante dos obstáculos, diante dos impossíveis da vida dele. E nós vamos ter os impossíveis. Mas quando nós entendemos quem é Deus, nós sabemos que Ele é um Deus do impossível. Diante dos obstáculos, adversidades, os levantes, vai ter aquele dia que você não vai estar tão cheio de fé,
né? Que você vai acordar, às vezes você não vai estar bem, porque não é todos os dias que você acorda bem. Às vezes você fala, eu sou forte, mas vai ter um dia que você vai ter o seu momento, você quer ficar no seu canto, você quer ouvir Deus, muitas vezes você quer ficar só, no seu silêncio, né? Na sua, vamos dizer assim, na sua solidão, não. Você quer ficar solitário aquele momento, né? Você quer ficar sozinho, se afastar, e é onde Deus também pode falar conosco. Então, seja cheio de coragem, seja cheio de força, a força que vem de Deus, né? Isso vai nos levar a entender o quanto Deus é especial, o quanto Ele é importante e tudo que Ele pode fazer. Quando os nossos olhos estão distantes, nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós, a promessa. É verdade, e por muitas vezes nós olhamos para todos os lados, esquecemos de olhar para a cruz, nós esquecemos de olhar para Jesus. Ele sim pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Sim. E por muitas das vezes nós desviamos os nossos olhares. Que o seu olhar permaneça em Cristo. Que você não venha desistir daquilo que Deus ele tem sobre a sua vida. Só que nessa caminhada de Josué também ele estava ali lado a lado de Moisés. Exato. Ele estava aprendendo ali com Moisés. E isso foi uma construção para que Deus pudesse preparar Josué para a caminhada que Deus ele tinha para ele, né, pastora? Sim, nós aprendemos com pessoas fortes, né? Com pessoas que são destemidas, assim como na vida de Josué. Ele teve um líder, ele teve alguém que o ensinou, alguém que caminhou com ele, ensinou todas as estratégias. E antes de Josué vencer as batalhas, antes dele conquistar a terra prometida, ele andou por mais de 40 anos, lado a lado de Moisés, aprendendo tudo o que ele tinha que aprender. Então, assim, não foram alguns dias, foram anos, 40 anos. Então, assim, se você fala, eu preciso esperar 40 anos para receber minha promessa, não. Esse era o termo de Josué. Essa era a situação de Josué. E Josué nunca almejou ser um líder. Nunca almejou passar à frente do seu líder. Muitas vezes nós estamos assim, queremos alcançar o sucesso, mas não queremos começar do início. Nós achamos que nós vamos ser grandes já lá em cima. Se nós não conseguimos enxergar, né, o chão, como que nós vamos alcançar o sucesso, o céu? Né? Então, Moisés, ele ensinou tudo o que ele tinha que passar, assim como em nossas vidas. Passamos por processos, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo e Deus vai nos dando a conquista. Ele vai nos trazendo essa conquista porque é um processo, né? Tudo tem o seu tempo. Eu creio que esse foi o tempo de Josué, 40 anos, pouco mais de 40 anos. Então, olha só, o tempo que ele levou, mas ele esteve o tempo todo na escola, né? Na escola, aprendendo, aprendendo como vencer nas batalhas, nos momentos de orações, né? Os momentos que Moisés tinha para orar, para falar com Deus, ele estava ali aprendendo, lado a lado. E eu creio que é isso que nós precisamos viver, aprender para poder vencer. Amém. E muitas das vezes nós não queremos, né, pastora? Exato. Nós não queremos passar pelo processo. E nós não tem como a gente fugir deles. Então o processo é necessário para o nosso crescimento. Só que muitas das vezes nós queremos alcançar nossa terra prometida. Nós queremos alcançar nossa promessa. Mas nós temos que entender que tudo para se tornar grande começa pequeno. Sim. Nós só chegamos no nosso propósito quando passamos por essas, né? Por esse processo, né? O propósito ele é algo que nasceu no coração de Deus. E é verdade. Então nós temos que também nos dedicar, ter tempo de busca, de oração, de ter comunhão com Deus. Porque quando Deus ele coloca algo no nosso coração, nós precisamos pegar essa promessa, acreditar, ter bom ânimo e seguir em frente. Entender que Ele está conosco, mas também que vai exigir de nós uma entrega a Ele. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Amém. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Eu não sei como Deus ele vai fazer. Muitas das vezes nós questionamos, Deus, mas eu não estou vendo. Mas Deus ele está agindo. Nem sempre é no nosso tempo. Deus ele tem um tempo e o tempo dele é perfeito. Amém. O tempo dele é perfeito, então nós temos que crer nessa promessa. Josué, ele passava por tantas situações, mas ele acreditava naquilo que Deus falava para ele. Ele sabia que independente das lutas que viessem, das batalhas que Josué iria enfrentar, ele sabia que Deus estava com ele, porque ele agarrou na promessa. Amém.
e Ele não soltou a promessa. E por que que muitas das vezes nós soltamos daquela promessa? Nós recebemos aquilo que Deus Ele nos dá, parece uma dificuldade e nós paramos. Mas nós precisamos permanecer. O processo, por muitas das vezes, ele é doloroso. Ele exige muito de nós. Mas Jesus, Ele está conosco. Ele não vai deixar com que as situações venham ser maiores que aquilo que Ele tem para nós. Então, que você permaneça, que você entenda que ser forte e corajoso também depende de nós. Depende de uma vida com Deus e acreditar naquilo que Deus Ele tem para fazer nas nossas vidas. Sim, sacrifício, né? Vamos ter que viver muito isso, né? Nós só vencemos quando vem o sacrifício, quando vem, você às vezes você acha que não vai aguentar, que não vai suportar, mas Deus está ali, né, te animando, vai, anda mais uma milha, né, vai mais um pouquinho, né, você vai conseguir, tenha foco, né, é o foco. Quando a gente tem foco, não importa a sua história, como você iniciou, como, né, a forma que você viveu, o que você passou, não importa. Deus, ele faz tudo no momento certo, porque Ele te ama, Ele tem um compromisso conosco, né? Deus tem um compromisso conosco, Ele tem um compromisso com você, com a sua história. Então não desanime, eu sei que essa história vai servir muito para vocês que estão nos assistindo, né, nessa data especial de hoje, que você possa entender os planos de Deus para a sua vida. Amém. Pastora, diante desse texto, qual que é a lição maior que a senhora tira em relação a tudo aquilo que Josué viveu? Mas quando nós falamos o texto, ele sempre vem se conectar com a sua história. Sim. Tem qual que é a lição que você tira que a senhora tira desse texto? Olha, a maior lição foi ele ter reconhecido que Deus era com ele em todo momento. E Deus foi dando força para ele, Deus foi dando esperança para ele. E nós nunca podemos perder a esperança. Então, dentro desse texto, houve com certeza o medo, né, a insegurança, mas depois, ao longo da caminhada, que Josué foi andando com Moisés, ele foi entendendo que Deus tinha algo para ele. Porque ele olhava, ele se assemelhava a Moisés, ele pegava tudo que era de bom para ele. Então é assim que nós precisamos tirar algo bom, né? O que é bom, eu pego. O que não é, eu descarto. Então eu creio que expectativa, esperança. Deus é contigo, Ele vai fazer. Mas precisa o quê? Esperar. Existe o momento da espera. Ninguém conquista nada assim para ontem, né? Tem que ter o momento da espera, o momento do sacrifício virá, as dores virão, mas a expectativa que o amanhã será melhor, eu creio que é isso que eu sempre tirei para mim, né? Espera que amanhã será melhor. Amém. Muitas pessoas estão perdendo essa perspectiva. Sim. De vida, de futuro, de sonhos. Que essa noite Deus Ele possa resgatar tudo aquilo que está perdido, tudo aquilo que está obscuro, que por muitas das vezes talvez você não veja, mas Deus Ele quer trazer um novo sentido para a tua vida. Deus Ele quer trazer um novo ânimo para você. Deus Ele quer colocar no teu coração aquela promessa que muitas das vezes você falou, Deus, mas não está acontecendo. E Deus Ele fala para mim e para você essa noite, creia na promessa, não desista, permaneça, em nome de Jesus. Pastora, e a senhora viveu muito tempo assim? Sim, eu vou começar pela minha infância, né? Tive uma infância boa, não posso dizer que foi uma das piores, não. Foi uma infância boa, gostosa, saudável. Mas aí depois você vai, né, se desenvolvendo, vem a adolescência, vem os períodos que você começa a amadurecer. E aí vem as marcas, né? Vem os momentos que você fala, mas por que isso tem que acontecer comigo? Como eu disse no início, sempre fui uma pessoa muito forte, né, de posição. E quando, na adolescência, eu passei por muitas dificuldades assim, em relação familiar, né? A minha família, infelizmente, né, assim, mas também não tenho vergonha deles, nunca tive. Sempre foi uma família sem estrutura, sem base. Eu falo família, eu, minha mãe,
os irmãos, porque eu fui criada com os meus avós. E louvo a Deus pela criação que eles me deram, né? Mesmo vamos dizer assim, o pouco que eles tinham recebido, o pouco que eles, né, sabiam, eles passaram para nós. E minha mãe, ela tinha que trabalhar porque tinha que cuidar dos filhos, né? Então ela trabalhava em 2 empregos, então a gente nem cobrava muito, porque ela precisava trazer o sustento para casa. E os avós ficavam com a parte da educação, do cuidado ali no geral, no dia a dia, escola, para vocês terem noção. Eu não lembro, assim, tenho vagas lembranças de quando minha mãe foi numa reunião escolar, né? Então sempre eram os avós, quando dava para ir, quando não tinha que fazer. Mas eu nunca carreguei aquilo para mim como assim, algo ruim, né? Porque eu sou, né, de uma família triste, de uma família sem esperança, sem perspectiva, que não vai dar resultado. E quando eu fui desenvolvendo, crescendo, né, que não cresci muito, mas amém. Mas quando eu fui pegando, né, a maioridade, a adolescência, eu sempre tinha algo para mim. Isso lá na infância, eu falava assim, pensava comigo, eu não quero ser do mesmo jeito. Eu não quero viver essa mesma vida, essa mesma história. Eu não vou repetir a história. É interessante a senhora falar isso, porque mesmo não crescendo com traumas ou com aquele sentimento ruim, a senhora não queria repetir isso. Exatamente, você falou uma palavra muito forte. Eu não carreguei traumas. Eu sempre fui muito resolvida. Eu acho que assim, eu não sei se é coisa mesmo, instinto de mulher, ou porque Deus já tinha propósito, né? E nunca, né, passou pela minha cabeça de um dia estar aqui, de um dia viver o que eu vivo hoje, né, quase 20 anos. E eu nunca trouxe isso para mim como assim, marcas tristes. Eu sempre queria mostrar para mim mesmo que eu podia, que eu era capaz. E aí, né, eu fui, comecei a trabalhar, comecei a desenvolver muitas coisas. Tinha um pensamento de que queria casar, queria constituir uma família, queria ter filhos, queria casar numa igreja, porque a minha família, a tradição qual era? Né? Uma tradição totalmente oposta do que Deus almeja, né? Do que Deus vê, né? O que é o certo. Nunca teve aquele compromisso, eu vou casar numa igreja, eu vou fazer tudo certinho, como qualquer mulher sonha, né? Qualquer mulher quer casar numa igreja, quer entrar de vestido, de noiva, quer fazer festa. Então eu tinha isso comigo. Quando eu brincava, eu lembro que uma prima muito, muito especial para mim, nós brincávamos. E todas as vezes que nós brincávamos, nós tínhamos um pensamento, fazia um cenário, né? Montava um cenário. Eu vou casar e vou ter filhos. E você? Ela falava a mesma coisa, vou casar e vou ter filhos. Engraçado que eu dei números, né, para quantos filhos eu teria. E exatamente 3 filhos. E ela falava que queria ter 2 filhos. E assim foi a nossa infância. Nós almejamos e conquistamos isso. Porém, não foi tão fácil, né? Pastora, e até esse período da sua vida, a senhora cresceu, já conhecia Jesus ou não? E essa força, de ser uma mulher forte, de ser decidida, já planejar e falar, não, é isso que eu pretendo, não repetir história. Isso foi de valores e princípios em relação à sua família? Sim. Então, você fez a pergunta, né? Eu já conhecia Jesus? Não. Até então, cheguei umas 2 vezes, porque uma prima, né, uma prima minha se converteu, e ela sempre me convidava, mas eu sempre deixava isso muito distante. E aí fui umas 2 vezes com ela, mas nunca havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador. E então, para mim, gostava do ambiente, me sentia muito bem, né? Essas 2 vezes que eu fui, foi muito bom para mim, porém, eu não tive aquele momento, eu quero Jesus, quero viver isso. Eu achava que, né, por ser forte, daria conta sozinha. Né? Muitos pensam isso, né? Vai dar conta. É forte, já tem uma decisão na vida, já traçou algo para a vida e vai dar conta. Não, eu não conhecia Jesus. E chega um ponto onde nós precisamos conhecê-lo. Exatamente. E esse ponto foi literalmente quando eu casei, né? 2 anos após o casamento veio as crises. Crises, né? Aí
separação, né, pensamento de separação, e sempre sendo convidada para conhecer a Igreja Sara Nossa Terra, através de uma tia. Ela sempre fazia o convite, lançava, e a gente sempre correndo, né, fugindo. Deus já que estava ali, né, no controle, mas a gente fugindo da vontade dele. E nesse momento onde começou a vir essas crises, essas situações, em algum momento, de repente, a senhora se deparava e falava assim, não, eu preciso mudar, ou só pensava naquela situação em si? Foi assim, muito complicado, porque antes de eu chegar nessa sua resposta, eu nunca fui de compartilhar a minha vida com ninguém, né? Nunca compartilhei, que é algo assim, que muitas vezes, porque eu não tinha uma pessoa de confiança, né? Hoje nós sabemos que nós temos a nossa liderança, quando, né, depois da conversão, mas eu não tinha alguém que eu confiava para me abrir. Então eu sempre fui trabalhando sozinha diante disso, né? Era eu e eu, né? Nem Deus colocava no meio. E então vieram os problemas, a questão das, né? Pensamos em separar, porque não foi fácil. Hoje, né, o meu esposo, o pastor Adilson, ele não tinha perdão, né? Pode ser que ele fique meio assim, triste, mas ele não tinha compromisso. Sempre teve uma boa criação, teve uma boa família, estrutura, porém ele não tinha aquele compromisso de marido, né? O homem da casa, né? Ele não tinha o compromisso de pagar as contas, de fazer tudo certinho. E eu sempre fui uma pessoa muito alinhada, né? Eu aprendi isso com os meus avós, né? De ter que pagar conta, de ter que assumir responsabilidade. E isso para mim era um ponto muito difícil. E aí veio, né, depois desses 2 anos de casado, nós casamos porque nós decidimos casar, porque nos amávamos, mas aí vem os problemas, vem as dificuldades. E logo com tudo isso, eu descubro, né, infelizmente, é uma história, né, difícil, pesada, mas eu descubro que ele era usuário de droga. Ele usava droga. E aquilo para mim foi um susto, foi um choque, porque eu me senti o quê? Enganada, traída, né? Ele sempre foi muito presente dentro de casa, e eu não entendia como que ele saiu, se desviou, né? Pegou esse caminho, porque eu nunca percebi. Eu acho que eu era tão assim, né? A mente fechada no momento, né? Depois do casamento, que eu não conseguia entender de onde vinha isso. Aí até que chegou esse momento, eu falei para ele, olha, eu prefiro separar. Vou embora. Já tinha o Leonardo com 3, 4 meses. E aí ele chega um dia em casa do trabalho. Você vai viajar, mulher? Eu falei, não, estou indo embora. Mas por quê? Por causa disso, disso, disso. E aí foi onde ele se sentiu na parede, pressionado. Aí ele teve que fazer uma escolha. Eu disse para ele, ou você vai continuar nessa vida, ou vamos continuar a nossa história. Foi onde ele tomou a decisão de se libertar de tudo isso, não conhecendo Jesus, né, não indo a nenhuma igreja. Foi onde ele tomou a decisão. Interessante a senhora falar isso, porque chega um momento onde as decisões precisam ser tomadas. Sim, com certeza. Não tem como mais a gente dar continuidade sem decidir, sem mudança, atitudes. Isso precisa ter dentro de nós, porque muitas pessoas, pastora, se de repente está se conectando com a sua história hoje, talvez não seja por conta do casamento ou por alguma outra situação que precisa decidir. E nós falamos muito isso, de uma decisão, de o começo de uma vida nova, de posicionamento, de falar, Deus, eu não quero mais viver dessa forma, eu preciso de algo novo, mas esse algo novo só vai vir quando nós decidimos. Sim, aí veio a mudança. Ele tomou a decisão, não quero continuar com a minha família, não vou conseguir viver longe de vocês, e eu decido por isso. Eu quero mudança, eu preciso de ajuda. Aí foi quando nós, mais uma vez, fomos convidados para conhecer a igreja. E depois que nós conhecemos a igreja, tudo começou a mudar, né? A Sara Nossa Terra era na Avenida Moreiras ainda, e nós começamos a caminhar com Jesus, a aprender tudo novo, uma nova oportunidade, uma nova vida, esperança, força, coragem. E ali, era só eu e ele, né? Nessa questão de um ajudando o outro, até porque não podíamos passar para ninguém,
Nós não tínhamos assim a coragem, a força para passar para alguém para ter uma ajuda. Foi onde nós encontramos essa ajuda na igreja, né? Na Sara, nossa terra. E esse primeiro passo que vocês deram em busca de ajuda, em busca de melhorar, foi um passo que foi fácil? Não, não foi fácil, porque eram anos, né, de uma dependência, e aí vem frustração, vem aquele pensamento, será que vai mudar? Será que vai ter jeito? Porque até então a gente não tinha intimidade com Jesus, não sabia do poder dele, o que ele poderia fazer, né? A gente não tinha esse conhecimento amplo, essa visão que nós temos hoje. Que hoje a gente vê muitos jovens passando por isso, e a gente está ali estimulando o tempo todo para eles saírem dessa vida. Então, não foi fácil. Pastor, e quando a senhora fala isso, né, questão de não sabia, não conhecia Jesus, muitas pessoas têm medo. Muito medo. Fala, não, e agora, como vai ser? Olhando hoje, a senhora está aqui, compartilhando, falando do seu testemunho. A senhora consegue imaginar naquela época, falar assim, Deus, como eu consegui ou não? O que tinha dentro do teu coração? Olha, o medo existia, né? O medo existia, mas eu tinha uma esperança. Não conhecendo Jesus, mas eu tinha uma esperança. Eu falei, eu creio que vai dar certo, porque eu comecei a ver o comportamento dele, assim, a dor que ele também estava vivendo naquele momento, porque não foi fácil, ele ter que tomar uma decisão muito séria, escolher algo para a vida dele. Então, eu creio assim que foi o quê? Perseverança, atitude. Quando nós tomamos atitude, não tem o porquê não dar certo, né? Não tem o porquê. E Deus, ele estava à frente. Deus à frente o tempo todo. Então é se posicionar, buscar em Deus para uma mudança de vida, para uma atitude. Isso vai gerando dentro de nós essa certeza, porque nós sabemos que caminhar com Deus, estar com Ele, não vai nos livrar dos problemas, não. Mas nós vamos ter a certeza que Ele está conosco e que nós vamos passar por todos eles. Exato, saber lidar com a situação. E aí vem a conversão mesmo, né? Veio a mudança, o compromisso, o contato com Deus, o que Deus nos ensinou, o que Deus, né, o sentimento que nós tínhamos de estar com Deus. Era uma alegria muito grande. E a nossa conversão foi muito rápida, né? Foi uma transformação assim, muito rápida, porque foi algo muito bom, algo que nós precisávamos e começamos a almejar a partir do momento que começamos a conhecer a Jesus. A intimidade, o contato, porque ninguém se transforma, ninguém muda sem intimidade com Deus. Ninguém. E precisa, né? Nós precisamos se entregar totalmente para Deus, Ele vir, Ele começar a trazer isso dentro de nós. Sim. Então, muitas das vezes nós queremos que nossos problemas simplesmente desapareçam, mas o que nós vamos fazer para que isso aconteça? Tem que resolver, queimando, né, os problemas, queimando etapas não, resolvendo as etapas que estão em abertas, né? Vamos dizer assim, tudo que nós colocamos diante de Deus, Ele vai te dar força e um estímulo para você viver aquilo. Você vai resolvendo, não vai ser resolvido de uma vez só, tem o processo. E assim, foi assim que aconteceu o processo, né? Nossa conversão foi muito rápido. Quando a gente percebeu, a gente já estava dentro, né, do ministério, envolvido, fazendo, trabalhando, e aquilo para nós era uma alegria. Nós não olhamos para trás, nós não perdemos tempo, nós vimos que aquilo era a melhor opção, era a melhor escolha de nossas vidas, né? E aí eu te falo, foi fácil? Não, não foi fácil. Muitos impedimentos, muitas lutas, né, familiares, um contexto todo, não para nós, o casal, porque a gente aceitou a missão e fomos, mergulhamos, não olhamos para trás, não colocamos impedimento, e quando a gente viu, a gente já estava servindo a igreja, a gente já estava ali nos preparando para coisas maiores. E aí muitos falavam, mas como isso? Até ontem vocês estavam longe, não conhecia. Falei assim, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para nós. E assim, queridos, vocês que estão conectados conosco hoje, talvez, assim como disse a Rose, você está tomando isso para você, esse testemunho de vida, né, que você pode, você vai alcançar, mas precisa renunciar muitas coisas. E nós renunciamos muitas vezes família, festas, passeios,
foi uma vida de muita renúncia para chegar onde nós chegamos. Vivemos aqui em Campinas no ministério durante 8 anos. 8 anos servindo, 1 ano como pastores na igreja do Jardim São Fernando, na época, com a pastora Odélia. Depois recebemos um desafio para ir para Atibaia. E ali tudo começa de novo. Então, diante desse momento, dessa fase da sua vida, teve algum momento ali que a senhora pensou em desistir? Desistir não. É como eu falei, sempre fui uma pessoa de muita posição. Nunca pensei em desistir. Porém, eu achava assim, tinha na minha mente, isso nunca vai acabar, né? Será que nunca vai acabar? Não vai ter fim isso? Mas aí eu entendia que era o que nós tínhamos que viver, né? Se nós aceitamos esse desafio, que é um grande desafio, não é para qualquer um, nós iríamos passar por muitas lutas. Mas eu entendo que Atibaia foi a nossa escola. Foi ali que nós verdadeiramente encontramos o nosso chamado, encontramos quem nós éramos e o que Deus queria para nós. Porém, teve muitas coisas ruins, rejeição, uma delas, né, rejeição, e a gente ali no foco, no propósito. Tivemos momentos muito difíceis, o primeiro ano que estávamos morando lá já, né, com a igreja, enfrentamos um dilúvio, né, na cidade. Foi um momento muito difícil. Tivemos que sair da nossa casa, perdemos quase tudo. Tivemos que sair dali, morar na igreja, 3 meses morando na igreja. A igreja era a nossa casa e o nosso santuário, a nossa força, né? Eu lembro que todas as vezes que era dia de culto, nós tínhamos que preparar tudo, guardar tudo que nós usávamos durante a semana e montar a igreja. Depois acabava o culto, desmontava a igreja e montava a nossa casa. E aí muitas vezes íamos, né, fazer a nossa comida, lavar o que tinha que lavar, aproveitar aquele dia. E era muito difícil, por quê, Rose? Era uma igreja fechada, vamos dizer assim, uma porta de aço, não tinha janela, não tinha nenhum ar. Se nós queríamos ver a luz do dia, a gente tinha que abrir a porta um pouco. E ali, a nossa casa instalada ali. Filhos ali, muitas vezes discípulos, né? Nós tivemos um discípulo que nós tivemos que abrigar também na igreja, morou com a gente um tempo. Então, ali foi algo assim, foi difícil, porém, nós olhávamos um para o outro e falava: nós vamos ter que viver isso e nós vamos vencer. Nós vamos vencer essa luta, essa batalha. E foi assim que nós vencemos, não desistindo. Tivemos muitos motivos para desistir, mas não desistimos. E muitas das vezes, muitas pessoas desistem por situações tão simples. E a gente nunca, de repente, olha para a história do outro, olhando aqui e vendo a tua história. Quantas dificuldades vocês passaram para chegar onde vocês estão hoje? Muitas. Vencemos tudo isso, né? E eu creio que vamos continuar vencendo. Muitas pessoas olham para nós, né, como líderes espirituais, pessoas que estão vencendo suas batalhas e falam: mas é fácil para ele, né? É um pastor, é um líder, um líder religioso. É fácil porque, né, ele tem tudo na mão. Não, não é assim. É uma construção, né? É um degrau a cada dia que você vai crescendo. E as pessoas olham para nós e falam: é feliz, tá tudo dando certo. Nem sempre está dando tudo certo. Então nós sabemos que vai ter dias que não vai dar certo, mas por esse dia você vai julgar todos os outros? Exatamente. E muitas pessoas murmuram muito por situações que vêm, que acontecem ali no seu dia e a pessoa só sabe reclamar. Exatamente. E é uma coisa que eu aprendi: não reclamar. Nunca murmurei nas necessidades, nunca questionei. Nunca joguei essa responsabilidade para o meu esposo. Olha, a gente está assim por causa de você. Nunca imaginamos ser pastor. Olha só o que a gente está vivendo. Olha a situação que nós estamos enfrentando. Nunca. Nós sempre ali, junto, um do lado do outro, vencendo as lutas. Quando vocês receberam o desafio de estar em Atibaia, de vocês pastorear a igreja, foi um desafio que vocês aceitaram? Porque, como a senhora falou, não imaginava. Isso foi uma decisão rápida ou foi uma decisão que falou: não, já tinha aquilo no coração de vocês de
recebi a promessa e eu quero cumprir essa promessa. Nós sempre, desafio sempre é muito difícil, né? É algo assim que você tem que ter um entendimento mesmo, por que você tem que viver aquilo e por que você tem que aceitar. No momento, nós aceitamos, vamos para lá, e assim, antes dessa aceitação, de aceitar esse compromisso, esse desafio, nós estávamos com a igreja, né, já montada aqui em Campinas. Era uma igreja gostosa, um povo feliz, um povo, né, alto astral, um povo que já estava alinhado conosco, porque nós caminhamos com ele durante 7 anos como líderes, como, né, ali braço direito da pastora. Então 1 ano nós fomos pastores deles, e aí depois veio esse desafio. Nós aceitamos de imediato, né? Nós não pensamos, porque a missão é assim: hoje você está aqui, hoje você está lá. Né? Um dia você está aqui, outro está ali. Mas vem as lutas, né? Vem as dificuldades. E nós nunca vamos pensar nas dificuldades. A gente pensa que vai dar certo, né? A gente nunca pensa no lado negativo. Nunca. Vai dar certo, porque Deus é conosco. Josué, né? Deus é contigo, vai, assume essa responsabilidade. Deus vai te honrar. E graças a Deus, é isso que Ele tem feito, né? Deus tem honrado. Mas por diversas vezes já, né, pessoas nos procuraram e falaram: de onde vem essa força? De onde vem essa coragem, esse ânimo? Tudo vem de Deus. Pastora, a senhora questionava, vocês se questionavam no meio das lutas? Porque muitas pessoas passam por tantas dificuldades e um pouquinho que aconteça sempre tem os questionamentos. Brigando com Deus, colocando a culpa em Deus. Deus, o Senhor permitiu que me entregou isso nas minhas mãos. E por que eu estou passando por tudo isso? Em algum momento ali da trajetória de vocês, tinha esses questionamentos? Eu falo porque de repente alguém esteja vivendo alguma situação e esteja assim, questionando a Deus: tá, o Senhor me deu, e por que as lutas estão vindo? Sim, então, questionar nunca, né? Nunca questionei, não. Eu sabia que era um momento de tratamento, de cuidado de Deus, Ele ensinando a força que nós teríamos que ter. Porque se para Jesus não foi fácil, imagine para nós. Se Ele teve lutas, se Ele teve, né, gigantes para vencer, Ele quer ensinar os seus, né? Ele está ali para ensinar, para animar, para fortalecer. Desistir nunca, desânimo nunca. Porém, assim, teve momentos que, muitos questionamentos. Por que você está aí? Por que vocês estão vivendo assim? Né, vocês, né, se Deus é com vocês, por que tem que passar por isso? Ninguém vai entender a sua história, né? O que você está vivendo, ninguém vai entender, né? Porque você tem um propósito. E a gente sempre calados, né? Muitas vezes chorava sozinha, sim. Nem mesmo o pastor via as lágrimas que rolavam, os filhos também não. E assim, lá eu fiquei grávida do Davi, né? Veio a gravidez do Davi, que foi... Eu entendi que Deus estava nos dando aquele presente para nos fortalecer. Foi onde nós conseguimos viver durante aquele período, né? Eu preocupada com a gestação, vivendo a gestação, não pensando, né? Olha, vai ser difícil. Eu entendi que o Davi veio como um presente mesmo, para nos ajudar a vencer os gigantes, né? Não foi fácil, foi uma gestação bem complicada. Não a gestação em si, mas o que nós vivemos no período da gestação, né? Muitas dificuldades, sem dinheiro, sem emprego, dependendo, assim como Paulo, né? Quando ele entrega o seu, né? Se entrega para Jesus, dependendo, né, de pessoas, dependendo de ajuda financeira, e nós não tínhamos essa ajuda. Era Deus mesmo. Hoje a gente fazia para comer, amanhã pertence a Deus. E ninguém entende isso, porque por isso que a gente tem que manter o silêncio, né? Só esperar em Deus. E ninguém entendia. E eu creio que o Davi veio para nos trazer força, nos trazer alegria. Porque a gente sorria, muitas vezes já chorando. Eu sempre falo, nem todo sorriso tem alegria, tem dor também. E ninguém sabia da nossa dor, né? Nem parente, nem um familiar, nem muitas vezes a liderança, na nossa liderança. Alguns conhecia quando, depois que nós enfrentamos essa enchente, que foram, né, descobrir o que a gente estava vivendo lá. A nossa liderança, aqueles que estavam conosco.
Não foi fácil, porém permanecemos. Firme e forte. Firme e forte. E que você possa permanecer em busca do teu propósito, em busca daquele sonho que Deus tem colocado no teu coração. Assim como a pastora compartilhando aquilo que ela viveu. Foram momentos, sim, de tristeza, de dores, de sofrimento, mas eles sabiam que Deus estava com eles. Eles sabiam que mesmo diante das tribulações, das situações difíceis que eles estavam vivendo, eles acreditavam na promessa. Eles não desistiram, não desanimaram. Pastora, e como foi passar por esse período? Porque foi um período difícil, mas depois as coisas começaram a melhorar ou não? Sim, graças a Deus. Depois desse período, nós entendemos o que Deus estava querendo falar conosco. Eu tenho o melhor para vocês, mas tinha que passar por esse processo. O processo do crescimento. Porque até então, vocês estavam levando a vida não como ela é. Né? Vocês estavam levando, brincando de ser cristão, vamos dizer assim. Né? Brincando, né, comigo. E hoje eu estou mostrando para vocês o que eu tenho e como vocês chegaram até aqui. A força que vocês hoje têm. Né? Por quê? Porque vocês entenderam o verdadeiro propósito. E é importante não abrir mão dos processos. Jamais. Muitas pessoas abrem mão desse processo. Elas desistem facilmente. Mas precisa permanecer. Foco, busca em Deus, oração. Que a gente possa estar firmado na palavra, sendo fortalecido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que muitas vezes Satanás tenta roubar, tirar o nosso foco, nos levar para outro caminho, mas nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Exatamente. Saber quem você é, né? E o propósito ao qual você veio. E assim, não para por aí, né? São muitas coisas. E quando você acha que chega, né? Um ponto, chega, né? De tanta dor, aí vem mais uma frustração, né? Vem mais dores, né, que automaticamente são causadas, né? Eu perdi um irmão para as drogas, né? Foi assassinado, se envolveu com as drogas, e aí você fala, como assim? Uma pastora, uma líder religiosa vivendo tudo isso? É a sua história. E muitas pessoas falam assim, mas vivem dentro da igreja, mas porque as pessoas pensam muito isso. Como diz, cada um na sua história. Mas essa é a nossa história, né, de superação. Né? Eu perdi esse meu irmão para as drogas. Ele era muito amado, uma pessoa muito especial. Porém, ele se entregou a isso porque ele queria uma vida diferente de ostentação. Né? Uma vida sem propósito. E sempre eu falava para ele, né, se entrega a Jesus. Ele tem o melhor caminho para você. E ele achava aquilo muito distante dele, né, muito diferente da vida dele. Não, para quê? Eu não preciso disso. Eu tenho um Deus, tá vendo? Olha, e Deus deu vários livramentos para ele. Deus sempre ali, sabe, tentando falar com ele, e ele não ouvia. E aí isso foi em 2013. Fizeram 7 anos e sempre falando de Jesus para ele. Porém, carreguei esse trauma, essa mágoa por muito tempo, porque eu achava que eu não havia pregado a palavra de Jesus para ele da forma que teria que ser pregada. Então eu sempre me culpei nisso. E um dia Deus falou comigo, chega de carregar isso, chega de carregar esse trauma. Ele fez a escolha dele. Então, se tem um jovem, um pai de família, uma mãe ou uma jovem que está passando por isso, creia que Deus tem o melhor para você. Decisões, escolhas, porque quando você não escolhe por você, alguém vai escolher por você. Não foi fácil, não. E olhando assim para a gente, não tem problema, não tem dificuldade, não enfrenta nada, né? Não passa por nenhuma situação ruim, mas passa, né? Deus, ele nos ama, porém nós temos a nossa história, né? A história que muitas vezes você não quer. E aí Ele mostra que você é capaz de vencer. Amém. E essa reconstrução que a senhora viveu, porque passou por muitas situações, a perda de ficar morando na igreja, e teve o segundo filho. Sim. E aí depois de tudo isso, veio a questão do seu irmão. Sim. Depois de todas essas provas, né? Eu creio que nunca acaba, né? Prova nunca acaba. Sempre imagine, aparece né? algo. Não vai ter graça, né? Mas eu creio assim que
Deus o tempo todo ali, mostrando: olha, está vivendo isso, mas eu tenho algo melhor. Olha, você está passando por isso, mas eu tenho algo melhor para você. Né? Nunca culpei, julguei a Deus, nunca culpei o ministério por todas as coisas que vivemos, nunca culpei o líder espiritual que, né, estava ali nos ajudando. Eu vejo que isso era para nós aprendermos algo a mais, porque se sua vida está ali no conforto, não tem graça, né? Então a gente vai passar por momentos difíceis, mas nunca culpei a Deus, nunca pensei, olha, Deus está castigando. Deus não castiga. Deus, ele faz o que ele tem que fazer. Então, não culpe a Deus, não culpe a sua igreja, não culpe ninguém, não culpe nem a você, né? Você pode receber algo novo de Deus, você pode se transformar, você pode se encorajar e ser forte para decidir a sua vida. Amém. Pastor, e analisando toda essa trajetória, hoje aqui compartilhando conosco a sua vida, se lembrar de tudo aquilo, né? Tudo aquilo que Deus fez, dessa transformação de vida, muitas lutas, muitas pessoas passam sim por lutas, nós não estamos, né, imunes disso, pelo contrário, nós vamos sim passar por muitas situações, mas nós temos que ter essa certeza no nosso coração. E hoje a senhora fazendo essa reflexão de ser desafiada a estar aqui, sim, né, compartilhando, de repente, fala assim, nossa, e agora? O que eu vou contar? E o que esse Conexão hoje, trabalhando tudo isso, né? E você analisando lá atrás e hoje, vocês como pastores, como família, como que vocês olham e vê tudo isso? Uma grande lição, acredito. Sim, uma grande lição. Para mim é realmente uma vitória. Eu creio que hoje nós estamos pisando na terra prometida. Tivemos que passar por tudo isso, por todos os obstáculos, por caminhos difíceis, dolorosos, para chegar onde nós chegamos. E hoje eu sou uma pessoa assim muito bem realizada naquilo que eu tracei para minha vida. Não me arrependo de nada do que aconteceu, do que nós vivemos. Eu sou uma pessoa realizada, né? Porque Deus me deu força, me deu ânimo. Ele me ensinou a viver os dias difíceis da vida. Ele me ensinou que eu era capaz de chegar onde Ele já tinha traçado para mim. Então, o que eu posso dizer é a força, a coragem, o ânimo. Sem força e coragem, você não consegue vencer as lutas, as batalhas que virão, e você tem que ser corajoso mesmo para enfrentar isso. Se você não enfrentar, uma hora a cobrança vem na sua porta, né? Ela vai bater na sua porta, ela vai te cobrar. Você tem pendência para resolver. E nós não podemos viver com Deus com pendência. E precisa ser resolvido. E o que hoje você precisa resolver na sua vida? Qual a pendência? O que é aquilo, algo que você deixou para trás, que você precisa resolver em Deus? O seu posicionamento, qual a decisão? Porque muitas das vezes nós desistimos daquilo que Deus tem. Mas Deus, Ele tem um propósito. Ele quer que você alcance a sua terra prometida. Então, que você, através dessa palavra, através do testemunho da pastora, Deus, Ele possa ter trabalhado no teu coração essa noite, para que você não desista, porque as situações difíceis, elas sempre irão surgir, vai acontecer, mas não saia da presença de Deus, busque a Ele, tenha intimidade com Ele, diga aquilo que você precisa, não desista do propósito. Exatamente. Os processos serão necessários para seu crescimento, então não desista, permaneça, em nome de Jesus. Pastor, então, para que nós possamos encerrar a nossa conexão, qual mensagem, algo que você falaria diante de tudo isso aqui para as pessoas que estão nos assistindo? Para você vencer essa barreira, essa luta que você está vivendo, você vai ter que encarar a situação, a realidade. Você vai ter que se esforçar muito, ter muita coragem mesmo. Deus é contigo e Ele te faz forte. Então, não desista de nada. Se você não conseguiu realizar nada, não desista. Tente mais uma vez, até que você consiga chegar onde Deus traçou para você, até onde você consiga chegar, o que Deus preparou para você, porque nós vivemos aquilo que Ele prepara para nós. Então, depende, né, da pessoa e Deus, né? A pessoa, Deus e o relacionamento de força, de ânimo e tudo aquilo que Ele vai fazer por você. Né? A coragem que Ele vai te trazer, a força que Ele vai te dar, e você vai encontrar força
e você vai falar assim: eu não sabia que eu tinha essa força, mas você tem. Seja cheio de coragem em nome de Jesus. Amém. Pastora, foi um prazer muito grande poder ter aqui conosco, né, receber essa palavra abençoada, o seu testemunho de vida. Amém. Então, foi uma honra poder estar aqui compartilhando essa conexão com a senhora. Amém. Eu que agradeço, Rose, agradeço a igreja de Campos Elíseos, os pastores abençoados, amados, que também sabem da nossa história. Estivemos com eles, né? Passamos momentos com eles. E eu creio que Deus prepara tudo, né? Eu creio que Deus é maravilhoso, Ele nos ama e cuida de cada detalhe de nossas vidas. Então, uma honra para mim estar aqui contando a minha história. E olha que eu vou confessar, essa história vocês estão descobrindo em primeira mão. Amém, glória a Deus. E que essa história possa ter falado ao teu coração, edificado a tua vida, que você possa permanecer, seja forte, seja corajoso, não desista, não desanima daquilo que Deus Ele tem. Deus Ele tem uma promessa sobre nós e sobre você, mas você precisa decidir, abrir mão das suas vontades para viver a vontade de Deus. E seja firme no propósito, nas promessas que Deus tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? E que você feche os seus olhos, que eu quero orar com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade. Por tudo aquilo, ó Deus, que foi compartilhado aqui. Por todos, Senhor Deus, esses ensinamentos que o Senhor tem falado aos nossos corações. Papai querido, que o Senhor possa, Deus, ter trabalhado em cada vida que esteve conectados conosco essa noite. Senhor Deus, nos dá bom ânimo, nos dá força, coragem, para nunca desistir das promessas, dos propósitos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma conexão. Amém? Bom, que Deus possa abençoar a sua vida. Como nós falamos, nós estamos completando aqui 3 anos da nossa igreja. Então nós estamos aqui em momento de comemoração. Esse final de semana também, sábado, domingo, nós temos o culto da família, nós temos o nosso Arena Jovem. Que você possa estar conosco em nome de Jesus. Se você quer falar com o nosso pastor, tem um contato dele, que você possa entrar em contato para que nós possamos te ajudar. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre.